Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. O Confiança visita o Brusque pela rodada 4 da Série C neste sábado, dia 25 de abril de 2026, às 17 horas no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Esse jogo você pode conferir pelo Sportnet+, o que não é uma notícia tão agradável assim, afinal, assinar o Sportnet+, precisa que você tenha uma assinatura prévia de Sky, ou claro, mas aí a gente vai ter que dar um jeito aí, ou na pirataria ou pelo rádio. Escutem pelo rádio, não vou incentivar a pirataria. O Brusque chega a essa partida invicto na Série C, com 2 vitórias e um empate. Venceu a estreia em casa contra o Caxias, empatou na Curuzu contra o Paysandu e vem de um jogo fora de casa contra o Maringá, onde venceu por 3-2. Chega com moral, esse ano jogando no Augusto Bauer, só perdeu uma partida para o Criciúma, que é a Série B, lá no Campeonato Catarinense, então vai ser um desafio muito duro para o Confiança. Já o Confiança vem talvez se recuperando, né? Vem de vitória na Série C contra o Santa Cruz, jogando no Batistão. Foi fazer o jogo da Copa do Brasil em Porto Alegre, perdeu por 2-0 com um jogador a menos, mas era um resultado que estava na conta. O que importa mais talvez seja o encaixe e um modelo de jogo que parece que Caçapa está encontrando. Então devemos ter um grande jogo, 2 times aí querendo se consolidar. Na verdade, o Confiança buscando recuperação e consolidação na tabela, e o Brusque querendo manter a boa fase, já que está ali na 3ª ou 4ª colocação. O Confiança, por sua vez, está em 15º. O histórico de confrontos entre Confiança e Brusque é pequeno, foram apenas 4 jogos entre Série B e Série C e é muito equilibrado. Foram 2 vitórias para o Confiança, 2 vitórias para o Brusque e não houveram empates. Nesse recorte, o Brusque marcou 10 gols, o Confiança marcou 7 gols. O último confronto aconteceu ano passado pela Série C. Aqui em Aracaju, o Dragão venceu o Brusque por 4-1. E o último confronto que teve lá no Augusto Bauer foi eu esqueci de anotar a data, mas salvo engano, 2023, Brusque 4, Confiança 0, ou seja, um jogo aí com muitos gols, com muitas goleadas. Vamos ver como vai ser esse jogo, espero que não venha uma goleada para cima do Dragão. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Sejam bem-vindos ao pré-jogo de Confiança e Brusque. Já passei as informações básicas, vamos fazer uma análise agora da escalação dos times. Vamos fazer uma análise da escalação dos times e dos pontos aí que o jogo precisa. Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, ativar as notificações. Se aparecer o botão de hypar, hypa esse vídeo para chegar para mais azulinos e mais azulinas. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a manter o canal de pé. YouTube Shopping, tá rolando aí algumas promoções dos parceiros do YouTube. Eu sempre estou deixando produtos relacionados ao Confiança fixados, mas se você não quiser nada do Confiança, já tem sua camisa, você entra lá e compra o que você quiser. Mercado Livre, inclusive, está com muitos cupons. E é isso, vamos agora para as escalações de Confiança e Brusque. Bem, o Confiança deve ir a campo com um time mais ou menos o que tem jogado desde o jogo contra o Santa Cruz, o esquema que a gente tem falado que Cláudio Caçapa está tentando encontrar, o 4-2-3-1. Então vamos com Rafael Pascoal no gol, o Wellington na lateral direita, Kelvin na lateral esquerda, Ícaro e Lucas Cunha no miolo de zaga. Protegendo a defesa, Gabriel Zec e Renilson, um trio de meia e de ataque com Paulo Henrique, PK e Danielzinho. E no comando de ataque, fazendo um falso 9, João Pedro. Esse deve ser o time do Dragão para encarar o Brusque. Já o time do Brusque, eu imagino que seja o time da estreia, jogando em casa contra o Caxias. Talvez mude alguma coisa no ataque. Mas esse time que enfrentou e venceu o Caxias na estreia, o único jogo do Bruscão em casa, estava com Matheus Nogueira no gol, Jefferson na lateral direita, Davi Gabriel na esquerda, a dupla de zaga com Alisson, Cassiano e Cipriano. Um meio formado por João Pedro, Alex Paulino, Jonathan Luca e Gazão. O ataque nós teremos Peterson Novaes e Eber. Eu estou na dúvida se esse Eber vai ou não, Eber.
que não jogou os outros 2 jogos, não sei se é lesão, se foi a opção do técnico, mas esse deve ser o Brusque no 4-4-2 para encarar o Confiança. Não imagino que ele vai fazer a formação de 3 zagueiros que fez contra o Maringá. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Agora vamos falar aqui de jogadores destaques, né? Os destaques tanto de Brusque como do Confiança. Para o destaque do Confiança, eu imagino que seja João Pedro, é um jogador que a gente precisa ficar de olho nele. O João Pedro é um jogador rápido, um jogador que está melhorando à medida que vai acontecendo o jogo com o Caçapa, e o fato dele estar isolado na frente, provavelmente até pelo esquema e pelo jeito que o Brusque vem jogar, deve ser um jogador ali que vai ficar esperando uma bola esticada, uma bola nas costas da zaga, junto com o próprio Danielzinho, deve ser os jogadores mais agudos do Confiança. Então, olha aí, João Pedro, quem sabe ele pode nos fazer feliz num segundo final de semana consecutivo. Já para ficar de olho no adversário, o atacante Peterson é um jovem ponta de 23 anos, fez a base no Flamengo, já tem 2 assistências nessa Série C, justamente no jogo contra o Caxias, que abriu o Campeonato Brasileiro da Série C. O ano passado ele estava emprestado ao Juventude, depois foi emprestado ao Paysandu, ou vice-versa, jogou Série A, jogou Série B, então é um cara que vem com o estofo de uma formação, vem com um ano de 2025 muito produtivo e já chega mostrando serviço na Série C. Todo cuidado é pouco com esse rapaz aí, o Peterson. E o caminho para a vitória, né? Na verdade, não tem caminhos para a vitória. Dessa vez é o caminho para a vitória, porque a gente vai pegar um Brusque embalado, um Brusque com moral, que costuma jogar muito bem no Augusto Bauer. Então, o caminho para a vitória é segurar. Não dá para tomar gol, não dá para achar que a gente vai conseguir reverter algum placar, porque, inclusive, a defesa do Brusque é boa. O goleiro Nogueira é muito bom, goleiraço. Então, é um teste para a defesa. O Brusque marcou na estreia, marcou contra o Paysandu, jogando na Curuzu, e vem de um jogo de 3 gols marcados, ou seja, é um ataque muito produtivo, é um time muito forte em casa, então a gente precisa, mais do que nunca, fazer com que a defesa funcione, que a defesa não sofra gols e tentar aí alguma arrancada, alguma estocada, como eu já falei com o João Pedro, com o Danielzinho. Essa é a saída para o Confiança conseguir voltar com pelo menos um ponto. Eu tô assinando esse ponto. Se a gente voltar de Brusque com um pontinho, tá bom demais. Se a gente voltar com 3 é melhor ainda. Então, a defesa precisa realmente não vacilar, fazer um jogo muito seguro, como fez contra o Santa Cruz, e evitar os vacilos que fizemos contra o Grêmio. A sorte que o Brusque é bom, mas não é tão poderoso quanto o Grêmio. Eu imagino que os jogadores, depois dessa pausa aí, ou dessa tour pelo sul do país, jogo contra o Grêmio, acho que a ansiedade baixou, a adrenalina baixou, mostrou que é um time que pode fazer boas partidas, vem de uma vitória contra um time grande que é o Santa Cruz. Então, tendência é que essa defesa tenha um teste de fogo agora e que passe por esse teste. O que pode decidir essa partida é o que eu já falei, a velocidade. Confiança está apostando em um esquema que povoa bastante o meio-campo, mas que faz com que esse meio-campo, com jogadores talentosos, também possam chegar bastante no ataque. A gente vai ter um meio-campo, por exemplo, com PK e Danielzinho. Danielzinho e PK são jogadores que pisam na área, chegam no ataque. Danielzinho é ponta, né? Então, a função dele mesmo. Então, a tendência é a gente pensa assim, um time que está povoando o meio só tem um atacante, mas às vezes ele pode ir com 3, 4 jogadores de frente. Teve o gol do Santa Cruz, que foi uma arrancada aí que pegou nas costas da defesa tricolor, e João Pedro que saiu na frente. O principal lance de gol que tivemos contra o Grêmio foi uma triangulação que deixou o PK de frente para o goleiro gremista. Então, a gente tem essa questão da velocidade, da possibilidade de, com esse meio recheado, tanto brigar pela bola, mas também conseguir espaços, conseguir passes, conseguir arrancadas, triangulações e deixar os nossos atacantes frente a frente com o goleiro do Brusque.
Meu palpite para esse jogo, 1-1. Não imagino que acho que o Brusque vai manter a tradição, né, nessa recorde Série C de fazer pelo menos um gol por jogo. O Dragão faz o golzinho dele, 1-1, e quer dizer, talvez o Brusque fique chateado, mas a gente volta com um pontinho para casa dessa maratona aí, dessa tour pelo sul do Brasil, e já volta pensando no Vitória pela Copa do Nordeste. Acho que um pontinho tá de bom tamanho. Eu acredito que o Confiança é sim capaz de marcar um gol lá, não tomar mais do que um, e voltar com esse ponto. Claro, se vier uma vitória, melhor ainda. Esse é o meu palpite, essa é a minha análise. E qual o seu palpite? Qual o seu palpite para esse jogo? Confiança e Brusque, Brusque e Confiança? Deixe seu palpite aí nos comentários. Se você tiver um pouquinho mais de inspiração e tempo, deixe também uma análise do jogo. O que é que você acha que vai acontecer neste jogo? Falando em jogo, tem vídeo de pré-rodada no canal, saiu ontem à noite, então esse vídeo aí eu faço uma análise geral da rodada, dou os meus palpites. Se você não viu ainda, vai lá e dá os seus palpites também. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.